noiva tremendo no altar ao ver quem entra, um convidado inesperado. Era um dia radiante, daqueles que fazem tudo parecer perfeito. O local da cerimônia era um cenário de conto de fadas, com flores brancas e um céu azul claro. Clara estava deslumbrante em seu vestido, pérolas brilhando em seus cabelos. João, ao seu lado, exalava confiança. Mas quando os acordes suaves de Ave Maria começaram a tocar, uma sombra surgiu na porta da igreja, fazendo o coração de Clara parar por um instante. Lucas, o ex-namorado que todos acreditavam estar perdido para sempre. Ele estava ali, como um espírito do passado, e seu olhar penetrante encontrou o de Clara. O tempo pareceu congelar. A risada de um convidado, o sussurro da madrinha, tudo se desfez num silêncio aterrorizante. Clara sentiu o peito apertar, como se uma mão invisível a estivesse sufocando. A lembrança do amor intenso que viveram se agitou em sua mente, repleta de risos e lágrimas, mas também de um mistério não resolvido. O pai de Clara, seu rosto pálido, evitava o olhar de sua esposa. O nó na garganta da noiva crescia, e ela se perguntava como Lucas estava ali. Por que agora, no seu grande dia? João, percebendo a mudança repentina na atmosfera, tentou puxar Clara para mais perto, mas ela estava paralisada. O altar transformou-se em uma prisão emocional e a alegria se esvaía, enquanto Lucas caminhava lentamente em sua direção. A cada passo, os ecos de seu passado se tornavam mais ensurdecedores. Os murmúrios do público tornaram-se um turbilhão na cabeça de Clara, ocultando seus próprios pensamentos. Clara! Ele disse, a voz firme, mas com um tremor. O eco do seu nome dançou pelo ar. Clara olhou para João, e seus olhos cheios de preocupação se encontraram com os de Lucas. O peso daquela escolha a atormentava. O que fazer? Prosseguir com o casamento ao lado do homem que a amava? Ou ceder à conexão com alguém que a deixara em um mar de perguntas? Enquanto a celebração se arrastava, o Miss, por que ele realmente havia desaparecido? Como ele voltou? As palavras não ditas pairavam entre eles como fantasmas. A presença dele não era apenas um regresso físico, mas também um retorno a tudo que Clara tentou esquecer. Segredos ocultos, mentiras bem ensaiadas, algo emaranhado que envolvia não apenas ela, mas toda a família. O que os pais de Clara sabiam? O que mais estava escondido? Clara tremia. O altar tornou-se um campo de batalha e era impossível ignorar o chamado do passado. Enquanto os votos eram sonhados em meio a risos ensaiados, sua mente estava em guerra. Lucas trouxe consigo a possibilidade de revelações que poderiam mudar tudo e o perigo que pairava sobre ela. O que mais ele tinha a dizer? As batidas do seu coração ecoavam como um tambor de guerra. O futuro avantes de amor com João agora se misturava com as sombras do passado. O dilema era atormentador. Pode Clara realmente seguir em frente? A resposta parecia estar prestes a vir à tona, enquanto o relógio marcava o tempo de forma implacável. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários,
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava paralisada. Seu coração batia descontrolado. O olhar de Lucas, tão familiar e distante, parecia mergulhá-la em um mar de emoções. João, ao seu lado, segurava sua mão, mas a presen... O que escolher? De repente, um estrondo ecoou pelo ambiente. A porta da igreja se abriu com força e todos viraram a cabeça. Uma mulher entrou, ofegante e com lágrimas nos olhos. Parem! Esperem! Ela gritou com uma voz tão alta que parecia cortar o ar. Era Lara, a melhor amiga de Clara. Mas algo na sua expressão estava completamente fora do normal. Porque ela estava ali, tão desesperada? Clara sentiu um aperto no peito. O que agora? Lara sempre foi o suporte em seus momentos difíceis. Mas o olhar dela carregava um peso que Clara não conseguia ignorar. O murmúrio da multidão aumentou. Vozes se confundindo em especulações e gritos. Clara! Você precisa saber a verdade! Lara exclamou, quase colapsando diante do altar. O próprio João pareceu confuso olhando entre Clara e Lara. Não posso deixar isso passar. Você precisa ouvir. É sobre Lucas. Os olhos de Lucas se ampliaram e ele hesitou, como se soubesse o que viria. Não, Lara! Não é hora para isso! Ele tentou intervir, mas a determinação no olhar de Lara era imbatível. Desculpe, Lucas, mas eu não posso mais permanecer em silêncio. Clara estava em choque. A voz de sua melhor amiga parecia distorcida, como se estivesse ecoando de um lugar distante. O que você está dizendo? Clara perguntou, a voz trêmula. O que mais poderia haver? O dia perfeito estava se transformando numa tormenta. Clara, você precisa saber. Lucas não sumiu apenas por querer. Ele foi forçado a sair. O que a sua família guarda não é só um segredo sobre ele, mas sobre você também. Um suspiro coletivo percorreu a igreja. As palmas de Clara começaram a suar. O que significava aquilo? Segredos? Sua família? O que mais estava oculto? Olhando para Lucas, Clara notou seu rosto pálido, a expressão de preocupação, mas não havia mais tempo para ilações. Lara prosseguiu, quase num desespero. Você ia se casar, Clara, mas se você soubesse o que está por trás disso... O coração de Clara quase parou. O que havia mais? Para quem ela estava prestes a se entregar e qual a verdade por trás do desaparecimento de Lucas? A multidão ao redor começou a murmurar. O choque tomou conta de todos, os rostos pálidos e confusos. João a observava, mas seu olhar perdeu a certeza, substituído por desespero. Ele é o verdadeiro filho do seu pai, seu portador de um segredo que recusamos a crer. A história de sua família, Clara, é muito mais profunda e complexa do que pensávamos. As palavras de Lara foram como um sopro no estômago de Clara. O que isso significava? Um peso imensurável se instalou no ar, como se o próprio ambiente estivesse sufocando-a. Uma conexão que nunca havia imaginado, um vínculo enredado em uma teia de mentiras e traições. Clara olhou para Lucas, que a encarava, seu olhar cheio de arrependimento e dor. A igreja, que antes resplandecia com amor e promessas, agora parecia um campo de batalha, cheio de segredos e revelações devastadoras. O futuro. E qual significado essa conexão tinha para o seu futuro? O nó na garganta de Clara se apertou.
No meio de toda a confusão, Clara percebeu que a verdadeira crise estava apenas começando. As sombras da verdade pairavam sobre todos eles, e a revelação tinha o poder de destruir o que restava de uma união quase sagrada. As perguntas dançavam em sua mente. Como tudo isso era possível? Por que sua família manteve tudo em segredo? E a maior dúvida ficou reverberando em seu peito. Quem era ela realmente? A resposta estava prestes a explodir, mas a certeza de que nada seria como antes a cercava. A tensão era palpável e cada escolha a levaria para um caminho inesperado. E nesse mar de incertezas, o destino de todos estava prestes a se entrelaçar de maneiras que Clara nunca poderia prever. Clara estava paralisada. Seu coração batia descontrolado. O olhar de Lucas, tão familiar e distante, parecia mergulhá-la em um mar de emoções. João, ao seu lado, segurava sua mão. Mas a presença de... O que escolher? Clara, você precisa saber! A voz de Lara quase sumiu em meio ao nervosismo coletivo. Clara estava em um turbilhão. A revelação de Lara havia quebrado algo dentro dela. Mas antes que pudesse processar tudo isso, um alvoroço explodiu na porta da igreja. Um homem entrou, quase correndo. Ele parecia desgastado, com a respiração pesada e o rosto marcado pela preocupação. Clara não reconheceu a figura de imediato. O homem olhou ao redor. Seus olhos encontraram os de Clara e Lucas, e um brilho de pânico fez seu coração disparar. Clara, você precisa saber agora! Ele gritou, deixando todos em choque. João apertou a mão de Clara, confuso e irritado. Quem é ele? O murmúrio da multidão aumentou e Clara sentiu a pressão do momento ficar insuportável. Sou Miguel, irmão de Lucas. Ele respirou fundo, como se cada palavra fosse um fardo. As revelações não paravam. Vocês não sabem a verdade. O que está acontecendo aqui é muito maior do que imaginam. Miguel estava agitado e o pânico em seus olhos era contagiante. Clara, seus pais, eles escondem algo incrível sobre você. O que eles não contam é que Lucas não é só seu ex-namorado. Não! A palavra escapuliu dos lábios de Clara, como um grito de desespero. O que você está dizendo? As cores da igreja pareciam se apagar, tudo ficando turvo ao redor dela. Lucas é parte da sua família. O sangue dele corre nas suas veias. Nós somos irmãos. A revelação caiu como um raio dentro da igreja. O silenciar após a declaração foi ensurdecedor. Clara sentiu suas pernas vacilarem e, num instante, a mão de João a soltou. O mundo girou ao seu redor, enquanto ela tentava absorver cada palavra. Irmãos? Mas como? Isso não pode ser verdade! Lucas exclamou. Sua voz estava carregada de emoções conflitantes. Ninguém sabia disso. Ele olhou para Miguel, um olhar de tristeza e de mágoa. Você não deveria ter vindo. É a hora. Eles mantiveram isso escondido por tempo demais. Clara tem o direito de saber. Miguel, em seu fervor, passou por cima do que quer que Lucas falasse, e ele não estava errado. O peso da revelação parecia já estar sufocando Clara. Estão todos mentindo para você, Clara. O que eles esconderam não é só sobre Lucas, mas sobre você e sua família. Você nunca soube quem realmente é. As palavras de Miguel ecoavam como um tambor enfurecido. A multidão ao redor começou a murmurar. As expressões de choque se espalhavam por todos os rostos. O altar que antes simbolizava amor,
Agora parecia um cenário de tragédia. Os convidados trocavam olhares confusos e alarmados. O peso das verdades ocultas se tornou palpável, rompendo qualquer ilusão que havia restado. Clara estava imóvel, o ar escapando de seus pulmões. Irmãos? O que Miguel realmente queria dizer com isso? Pois eram as consequências de tudo isso. O que isso mudaria em seu relacionamento com João e Lucas? O nó se apertou em sua garganta. A sensação de que o chão se movia sob seus pés era sobrevinda. E antes que pudesse articular qualquer pensamento, outra voz fez tudo estremecer. Silêncio! O que vocês estão fazendo aqui? A figura que Clara reconheceu instantaneamente era de seu pai, estridente e imponente. Seu olhar estava fixo em Miguel, com desprezo e raiva. Eu disse que esse dia era para ser perfeito. Eu não deixarei que estraguem tudo. Ele caminhou com passos firmes em direção ao irmão de Lucas, e o clima mudou de novamente. Uma tensão indizível preenchia o ar. Todos olharam sem saber o que esperar, como se o mundo estivesse prestes a esfregar em suas faces a verdade que todos temiam. Os olhos de Clara brilharam com lágrimas que queria esconder. O que mais estava escondido? O que os pais dela realmente sabiam? O que a verdade poderia fazer com seu amor por João? A tempestade estava apenas começando, e o futuro da igreja estava para ser reescrito em uma confusão de laços e revelações. O que mais estava prestes a ser revelado? O que Clara realmente era? E a linha entre amor e traição estava prestes a se desvanecer. O olhar do pai de Clara era como uma tempestade. Ele avançou com passos firmes e o ar na igreja parecia ficar mais denso. Silêncio! O que vocês estão fazendo aqui? Gritou, sua voz ressoando imponente. Miguel não se intimidou. Ela precisa saber. A verdade precisa vir à tona. Clara estava boquiaberta. Seu coração acelerava. Ela queria entender, mas as palavras a sufocavam. Irmãos? Era demais para processar. A multidão murmurejava, com expressões confusas e preocupadas. João estava ao seu lado, mas ele parecia tão perdido quanto ela. A mão dele tremia na dela. Os olhos do pai de Clara eram frios e sua expressão estava carregada de um ódio profundo. Nunca mais fale assim. Você não sabe o que está dizendo. O desprezo em sua voz fez Clara estremecer. Havia algo mais profundo ali. Algo que despertava um pavor horrível dentro dela. Clara! Miguel começou, mas seu pai interrompeu com uma gritaria. Basta! Esse dia era para ser perfeito. Eu não vou deixar que vocês estraguem isso. A fúria dele era palpável. Uma nuvem negra ameaçando todos presentes. No entanto, antes que qualquer um pudesse responder, uma sirene soou ao longe, cortando o ar tenso. A igreja ficou em silêncio. Clara mal pôde reagir. O barulho era impertinente, mas o que aconteceu a seguir a fez estremecer. Várias viaturas de polícia começaram a aparecer do lado de fora, as luzes piscando. A situação que parecia já insuportável agora ganhava um novo nível de gravidade. É a polícia! O que está acontecendo? Sussurrou alguém da multidão. Clara sentiu um frio na barriga. Estava prestes a perguntar o que isso significava quando a porta da igreja se abriu novamente e um policial entrou, seguido por outros. O murmúrio se intensificou, vozes em choque. Precisamos que todos permaneçam calmos, disse o policial, sua voz firme, mas claramente preocupada.
Estamos aqui por ordem de busca e apreensão. Temos informações de que uma pessoa está desaparecida e pode estar ligada a eventos recentes. O olhar de Clara se fixou em Lucas, que parecia pálido como um fantasma. Ele trocou olhares nervosos com Miguel. O que é isso? Qual desaparecido? Perguntou Clara, a voz trêmula, as palavras mal saindo. Lucas? Que você não está me dizendo? Insistiu Clara, com uma pressão crescendo em seu peito. A tensão entre eles era palpável e a verdade parecendo estar se desdobrando em camadas ainda mais sombrias. Eles podem ter descoberto, Lucas murmurou, olhar angustiado. Descoberto o quê? Clara indagou, sua mente girando. Que mais estava oculto enquanto o policial continuava a dialogar? Clara percebeu que não era apenas uma busca qualquer. Havia algo mais sinistro no ar. O agente olhou diretamente para Clara. Precisamos conversar. Sua família está envolvida em algo sério. Não é seguro aqui. O ar ficou pesado com as implicações. Ela queria entender, mas uma dúvida cruel se instalou. O que mais poderia estar por trás de tudo isso? Clara sentiu que seu mundo estava desmoronando. O casamento, o amor, a amizade, tudo se transformava em um grande jogo de mentiras. E a verdade? A verdade poderia ser um monstro. O que você sabe sobre a origem do desaparecimento? Perguntou o policial. E a sala ficou em silêncio. O olhar de Clara se prendeu em Lucas. O que ele não tinha contado? Quais segredos estavam à espreita? E mais importante, qual era o papel de sua família? Uma pergunta surgia em sua mente, como um grito interno. Quem ela realmente era? O coração de Clara estava na garganta, e o maior medo dela estava prestes a ser revelado. O destino de todos começava a se entrelaçar de formas que nenhum deles poderia prever. O olhar do pai de Clara era como uma tempestade. Ele avançou com passos firmes e o ar na igreja parecia ficar mais denso. Silêncio! O que vocês estão fazendo aqui? Gritou, sua voz ressoando imponente. Miguel não se intimidou. Ela precisa saber. A verdade precisa vir à tona. Clara estava boquiaberta. Seu coração acelerava. Ela queria entender, mas as palavras a sufocavam. Irmãos? Era demais para processar. A multidão murmurejava, com expressões confusas e preocupadas. João estava ao seu lado, mas ele parecia tão perdido quanto ela. A mão dele tremia na dela. Os olhos do pai de Clara eram frios e sua expressão estava carregada de um ódio profundo. Nunca mais fale assim! Você não sabe o que está dizendo! O desprezo em sua voz fez Clara estremecer. Havia algo mais profundo ali, algo que despertava um pavor horrível dentro dela. Clara! Miguel começou, mas seu pai interrompeu com uma gritaria. Basta! Esse dia era para ser perfeito. Eu não vou deixar que vocês estraguem isso. A fúria dele era palpável. Uma nuvem negra ameaçando todos presentes. No entanto, antes que qualquer um pudesse responder, uma sirene soou ao longe, cortando o ar tenso. A igreja ficou em silêncio. Clara mal pôde reagir. O barulho era impertinente, mas o que aconteceu a seguir a fez estremecer. Várias viaturas de polícia começaram a aparecer do lado de fora, as luzes piscando. A situação que parecia já insuportável agora ganhava um novo nível de gravidade. É a polícia! O que está acontecendo? Sussurrou alguém da multidão. Clara sentiu um frio na barriga. Estava prestes a perguntar o que isso significava,
quando a porta da igreja se abriu novamente e um policial entrou, seguido por outros. O murmúrio se intensificou, vozes em choque. Precisamos que todos permaneçam calmos, disse o policial, sua voz firme, mas claramente preocupada. Estamos aqui por ordem de busca e apreensão. Temos informações de que uma pessoa está desaparecida e pode estar ligada a eventos recentes. O olhar de Clara se fixou em Lucas, que parecia pálido como um fantasma. Ele trocou olhares nervosos com Miguel. O que é isso? Qual desaparecido? Perguntou Clara, a voz trêmula, das palavras mal saindo. Lucas, o que você não está me dizendo? Insistiu Clara, com a pressão crescendo em seu peito. A tensão entre eles era palpável e a verdade parecia se desdobrando em camadas ainda mais sombrias. Eles podem ter descoberto, Lucas murmurou, o olhar angustiado. Descoberto o quê? Clara indagou, sua mente girando. O que mais estava oculto? Enquanto o policial continuava a dialogar, Clara percebeu que não era apenas uma busca qualquer. Havia algo mais sinistro no ar. O que você sabe sobre a origem do desaparecimento? Perguntou o policial, e a sala ficou em silêncio. O olhar de Clara se prendeu em Lucas. O que ele não tinha contado? Quais segredos estavam à espreita? E mais importante, qual era o papel de sua família? Uma pergunta surgia em sua mente, como um grito interno. Quem ela realmente era? O coração de Clara estava na garganta e o maior medo dela estava prestes a ser revelado. Enquanto isso, o policial segurou um envelope marrom na mão e ele olhou intensamente para Clara. Precisamos que você veja isso. Ele abriu o envelope e tirou uma foto. Era uma imagem desfocada, mas Clara reconheceu imediatamente o lugar. Era a casa de sua infância. Isso é da minha casa? Ela perguntou, sentindo a incerteza invadir seu ser. O policial assentiu. Precisamos que você saiba. Sua casa foi monitorada. Há gravações que documentam tudo. O murmúrio na multidão aumentou. Gravações? Clara repetiu, os olhos arregalados, começando a entender a gravidade. Ela se virou para Lucas, esperando que ele falasse algo, algo que a iluminasse. Mas ele apenas desviou o olhar, como se quisesse se esconder. E então o policial lançou a bomba. As gravações mostram que sua família esteve envolvida em atividades suspeitas. Clara, existe uma ligação direta com o desaparecimento de outras pessoas na região. O silêncio foi absoluto, como um grito estrangulado. Não! Clara quase gritou. O choque a atingiu como um soco. Sua mente disparou. Sua família? O que mais eles estavam escondendo? E Lucas, o que isso significava? Precisamos ir até sua casa, Clara. As respostas podem estar lá. A urgência na voz do policial era palpável e o peso da revelação estava prestes a desmoronar tudo. Clara sentiu seu mundo se desvanecer. Cada pedra em seu caminho tornava-se cada vez mais pesada. Com isso, uma gigantesca sombra pairou sobre a igreja. Os olhares se voltaram para Clara e, no meio de toda a tensão, ela sentiu que a linha entre passado e presente estava se desfazendo. A verdade estava bem diante dela e, ao mesmo tempo, a cada segundo que passava, parecia se afastar. Clara respirou fundo, o nó na garganta queimando enquanto ela sussurrou: "Me levem até lá." O que ela descobriria mudaria tudo. Seu passado, seu presente e, principalmente, sua identidade. Revelações gigantescas estavam prestes a cair como uma tempestade e nada seria como antes. Clara respirou fundo, o nó na garganta queimando enquanto ela sussurrou:
Me levem até lá. O que ela todos os olhares estavam fixos nela. A pressão aumentava. Sentia a adrenalina pulsando, como se cada batida do seu coração ecoasse pelas paredes. Enquanto caminhavam em direção à saída, os policiais se organizavam, e o murmúrio da multidão parecia se intensificar como um mar revolto prestes a transbordar. João segurava a mão de Clara com firmeza, mas Clara sentia incerteza no olhar dele. Você não precisa fazer isso, ele murmurou, sua voz quase perdida no caos. Mas Clara sabia que precisava. A verdade estava chamando e ela não poderia ignorá-la. Quando as portas da igreja se abriram, a luz ofuscante do sol a atingiu. O barulho do lado de fora era ensurdecedor, sirenes misturadas com gritos. Clara sentiu um frio na barriga ao ver as viaturas alinhadas. A cena parecia um pesadelo e, no fundo, uma voz ecoava em sua mente. O que mais você não sabe? A patrulha a levou até o carro. O policial que a interrogara antes se virou para ela. As gravações podem ser difíceis de ouvir. Um arrepio percorreu sua espinha. Mas ela sentiu o que poderia ser mais devastador do que já havia descoberto. Ao chegarem à casa dela, Clara sentiu o desespero e o medo entrando com ela. O ar estava pesado. O chão rangia sob seus pés, como se a casa estivesse sussurrando segredos antigos. O policial fez sinal para os outros enquanto entravam. Clara e Lucas, lado a lado, trocavam olhares nervosos. O que mais estava escondido ali? No interior, a luz à fraca. Os policiais começaram a verificar o local e Clara ficou em pé, sem saber para onde olhar. E então, algo começou a acontecer. O policial que estava ao comando encontrou um baú velho, empoeirado, escondido em um canto escuro da sala de estar. Ele se aproximou, seus olhos brilhando com curiosidade. Isso pode ser o que procuramos. Clara sentiu seu coração acelerar. O que havia dentro daquele baú? O policial forçou a abertura e o ranger da madeira cortou o silêncio. Quando a tampa se ergueu, o que apareceu fez Clara gélido. Ali estavam documentos, fotos e uma carta amarelada. Mas não eram apenas papéis. Eram relatos de experiências, anotações detalhadas e uma série de fotografias que mostravam pessoas desaparecidas. Essas pessoas eram da sua família? Sussurrou Lucas, seu olhar refletindo horror. O policial começou a olhar as fotos e de repente parou. Ele olhou para Clara, seus olhos arregalados. Você precisa ver isso! Clara, tremendo, se aproximou e olhou para a foto que estava entre as mãos do policial. Era uma imagem de uma mulher que era exatamente igual a ela. Não, isso não pode ser. Quem é ela? Clara perguntou, a voz quase falhando. Mas a resposta que surgiu foi muito mais explosiva do que qualquer um poderia imaginar. Essa mulher é a sua mãe e está registrada como desaparecida. Mas o que é mais chocante é o nome que está listado aqui. O policial disse, já parecendo exausto. Clara, aqui está escrito que você tinha um irmão gêmeo que foi dado para adoção e que ele pode estar em perigo agora. Um grito horrorizado ecoou pela casa. Clara sentiu que o chão se abria sob seus pés. Irmão gêmeo? Isso mudava tudo. Mas enquanto as palavras dela ecoavam, outra onda de tensão tomou conta da sala. Uma nova sirene soou próxima, e antes que alguém pudesse processar, outro grupo de policiais entrou apressado.
Temos um problema. Aparentemente, houve uma fuga e suspeitamos que os envolvidos estejam aqui. Fuga? De quem? Clara gritou, a urgência fazendo sua voz tremer. E enquanto dizia isso, um estrondo ecoou na entrada e uma figura maltrapilha apareceu. Ela estava suja, os olhos arregalados e a respiração ofegante. Clara, você precisa me ouvir! Eles estão vindo atrás de você! O tempo pareceu parar. O que estava acontecendo? Quem era aquela pessoa? E porque agora, no meio de toda essa confusão, o clima se tornava ainda mais pesado? Tudo o que Clara pensou foi que seu mundo estava prestes a se desmoronar. E a verdade só estava começando a aprofundar-se em um abismo de segredos e mistérios perigosos. Clara estava paralisada, o coração acelerado, quando a figura maltrapilha entrou. Clara, você precisa me ouvir! Eles estão vindo atrás de você! A voz da mulher soava desesperada, uma mistura de pânico e urgência. Um arrepio a percorreu. Quem era ela? Clara nem tinha tempo para processar, pois todos na sala pareciam igualmente atordoados. O olhar angustiado da mulher fez Clara questionar a segurança de tudo. Quem está vindo? Clara perguntou, olhando para Lucas, que palpitava de medo. O que mais estava acontecendo? Temos que sair daqui. Você não tem ideia do que eles estão fazendo. A mulher gritou, olhando ao redor como se visse fantasmas. O policial hesitou, mas a determinação de Clara se intensificou. O que você sabe? Por favor, me diga. Ela se aproximou, dando um passo à frente. Eles não são apenas polícias. Eles estão tentando te pegar, Clara. Eles estão atrás de ti e de tudo que você pode descobrir. O modo como a mulher olhou para Clara fez um frio percorrer sua espinha. O pavor era contagioso e a inquietação estava espalhada como fogo. Clara, fique calma. João fez um movimento para segurá-la, mas ela estava completamente absorvida pela estranha. O que quer dizer com isso? Por que eles estão atrás de mim? Clara perguntou, a confusão crescendo dentro dela. Por que você é a chave? Você não entende? Tem coisas que sua família escondeu. Coisas que ninguém sabia. Seu verdadeiro passado, seu irmão, tudo. Você precisa agir agora. Ela engoliu em seco, os olhos lacrimejando. Eles estão vindo e você corre risco de vida. Um murmurinho crescente começou a se espalhar por entre a multidão. O policial tentou intervir. Precisamos que todos permaneçam calmos. A situação está sob controle, disse ele, mas a confiança em sua voz vacilava como uma vela tremulante. Clara olhou ao seu redor, os rostos dos presentes encolhidos em preocupação. O clima de festa não fazia mais sentido. Fuja, Clara! A única chance é você sair daqui! Implorou a mulher, sua voz soando desesperada. Mas antes que Clara pudesse responder, um barulho mais forte ecoou do lado de fora da casa, seguido por gritos e correria. Eles estão aqui! A mulher virou-se e seus olhos se arregalaram. Vá, agora! Clara sentiu seu coração disparar, o instinto gritando para agir. Ela olhou para Lucas e depois para João. O que fazer? O que ela diria? Uma escolha rápida: sair atrás daquela mulher. Ou ficar e ouvir as palavras de um policial que continuava a instruí-la a ficar calma. Miguel, que deixou seu lugar à porta, agora se mostrava perturbado. Clara, ouça o que ela diz. Não podemos ficar. As palavras dele pareciam fazer sentido. Mas o desespero da mulher a puxava em outra direção. Eu vou com você. Clara gritou para a mulher, sem olhar para trás. O pânico se intensificava. E em um instante,
Correr parecia a única opção viável. A mulher segurou a mão de Clara e as duas dispararam para a saída. O mundo ao redor girava numa velocidade espantosa. Julgar pelo clima lá fora era impossível. Pessoas correndo, policiais gritando ordens e sirenes que pareciam intensificadas. O que estava ocorrendo? O clima festivo daquele dia, tão esperado, se transformara em caos absoluto. Enquanto corriam, Clara sentiu uma mão agarrando seu braço. Era Lucas, um medo em seus olhos refletindo o que ela sentia. Clara, não posso deixar você ir. O que está acontecendo aqui? Qual é a verdadeira ligação entre nós todos? Clara parou, o mundo girando tão depressa que mal podia pensar. O que Lucas disse a deixava ainda mais perplexa. Era seu ex-namorado, mas agora havia um vínculo mais profundo que a ela escapava. O que significava tudo aquilo? Até que a mulher puxou Clara mais forte. Você não pode parar agora, Clara. Eles não têm ideia do que estão fazendo. No fundo, Clara percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. As reviravoltas pareciam imensas, e sua identidade, sua família, até mesmo seu amor por João, tudo estava em jogo. O mistério estava prestes a ser revelado em sua totalidade. Ela precisava saber o que mais estava escondido e quem seria seu verdadeiro irmão. Enquanto avançavam, um estrondo ressoou atrás delas e Clara se virou. Uma sombra, uma figura conhecida e imponente surgiu, bloqueando a saída. Clara, o que você pensa que está fazendo? A voz do pai era como uma lâmina cortando o ar. Mais uma vez, tudo havia mudado. Ela não sabia se queimava de raiva ou de medo. Seu poder estava em jogo e as respostas estavam diante dela. Estou indo embora e não vou voltar. A raiva brotou e novo caminho se abriu. As verdades estavam prestes a se desdobrar em um misto de revelações, e Clara estava decidida a descobrir quem realmente era. Clara estava paralisada, o coração acelerado, quando a figura maltrapilha entrou. Clara, você precisa me ouvir! Eles estão vindo atrás de você. A voz da mulher soava desesperada, uma mistura de pânico e urgência. Um arrepio a percorreu. Quem era ela? Clara nem tinha tempo para processar, pois todos na sala pareciam igualmente atordoados. O olhar angustiado da mulher fez Clara questionar a segurança de tudo. Quem está vindo? Clara perguntou, olhando para Lucas, que palpitava de medo. O que mais estava acontecendo? Temos que sair daqui! Você não tem ideia do que eles estão fazendo! A mulher gritou, olhando ao redor como se visse fantasmas. O policial hesitou, mas a determinação de Clara se intensificou. O que você sabe? Por favor, me diga! Ela se aproximou, dando um passo à frente. Eles não são apenas polícias. Eles estão tentando te pegar, Clara. Eles estão atrás de ti e de tudo que você pode descobrir. O modo como a mulher olhou para Clara fez um frio percorrer sua espinha. O pavor era contagioso e a minha inquietação estava espalhada como fogo. Clara, fique calma. João fez um movimento para segurá-la, mas ela estava completamente absorvida pela estranha. O que quer dizer com isso? Por que eles estão atrás de mim? Clara perguntou, a confusão crescendo dentro dela. Porque você é a chave. Você não entende? Tem coisas que sua família escondeu, coisas que ninguém sabia.
seu verdadeiro passado, seu irmão, tudo. Você precisa agir agora. Ela engoliu em seco, os olhos lacrimejando. Eles estão vindo e você corre risco de vida. Um murmurinho crescente começou a se espalhar por entre a multidão. O policial tentou intervir. Precisamos que todos permaneçam calmos. A situação está sob controle, disse ele. Mas a confiança em sua voz vacilava como uma vela tremulhante. Clara olhou ao seu redor, os rostos dos presentes encolhidos em preocupação. O clima de festa não fazia mais sentido. Fuja, Clara! A única chance é você sair daqui, implorou a mulher, sua voz soando desesperada. Mas antes que Clara pudesse responder, um barulho mais forte ecoou do lado de fora da casa, seguido por gritos e correria. Eles estão aqui! A mulher virou-se e seus olhos se arregalaram. Vá! Agora! Clara sentiu seu coração disparar, o instinto gritando para agir. Ela olhou para Lucas e depois para João. O que fazer? O que ela diria? Uma escolha rápida. Sair atrás daquela mulher ou ficar e ouvir as palavras de um policial que continuava a instruí-la a ficar calma. Miguel, que deixou seu lugar à porta, agora se mostrava perturbado. Clara, ouça o que ela diz. Não podemos ficar. As palavras dele pareciam fazer sentido, mas o desespero da mulher a puxava em outra direção. Eu vou com você! Clara gritou para a mulher, sem olhar para trás. O pânico se intensificava e, em um instante, correr parecia a única opção viável. A mulher segurou a mão de Clara e as duas dispararam para a saída. O mundo ao redor girava numa velocidade espantosa. Enquanto corriam, Clara sentiu uma mão agarrando seu braço. Era Lucas, o medo em seus olhos refletindo o que ela sentia. Clara, não posso deixar você ir. O que está acontecendo aqui? Qual é a verdadeira ligação entre nós todos? Clara parou, o mundo girando tão depressa que mal podia pensar. O que Lucas disse a deixava ainda mais perplexa. Era seu ex-namorado, mas agora havia um vínculo mais profundo que a ela escapava. O que significava tudo aquilo? Até que a mulher puxou Clara mais forte. Você não pode parar agora, Clara! Eles não têm ideia do que estão fazendo. No fundo, Clara percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. As reviravoltas pareciam imensas. E sua identidade, sua família, até mesmo seu amor por João. Tudo estava em jogo. O mistério estava prestes a ser revelado em sua totalidade. Ela precisava saber o que mais estava escondido e quem seria seu verdadeiro irmão. Enquanto avançavam, um estrondo ressoou atrás delas e Clara se virou. Uma sombra, uma figura conhecida e imponente surgiu, bloqueando a saída. Clara, o que você pensa que está fazendo? A voz do pai era como uma lâmina, cortando o ar. No entanto, o que aconteceu a seguir deixou Clara sem palavras. O pai a olhou com uma mistura de raiva e desespero, mas enquanto todos estavam distraídos, uma pergunta escapuliu de sua boca. Você acha mesmo que eu não ia descobrir, Clara? Ele apontou para a mulher. Ela não é quem você pensa que é. Os olhos de todos se voltaram para a mulher e o clima de tensão se transformou em incredulidade. O que você está dizendo? Clara perguntou, confusa e nervosa. O pai deu um passo à frente. Ela é a razão pela qual sua mãe desapareceu. Ela não é uma amiga. É sua rival. Antes que você perceba, tudo o que você conhece pode ser destruído, incluindo nós. As palavras do pai de Clara caíram como um peso sobre ela. De repente, ela sentiu como se o chão estivesse desmoronando ao seu redor. A mulher fez um movimento de defesa, mas a confusão tomou conta. Não escute, Clara.
Eu estou aqui para proteger você. O pânico era claro no rosto dela. Mas as palavras do pai reverberavam com um peso aterrador. Protegê-la? Você a enganou a vida toda. O pai de Clara gritou, sua voz subindo em intensidade. Você não sabe quem ela realmente é. Eu sou a única que pode levar você à verdade. Eu fui a única que sobreviveu. A mulher desesperada insistiu, mas a sombra da incerteza pairava sobre Clara. Ela sentia que a verdade estava lá fora, esperando por ela, mas se escondendo atrás de mentiras. A sala parecia exaurida de ar e todos a observavam, a tensão quase palpável. Com um nó na garganta, Clara olhou fixamente para a mulher, para seu pai e então para Lucas. O que está acontecendo? Que verdade você está escondendo? O silêncio foi definitivo. Mas antes que alguém pudesse responder, um novo estrondo ecoou na casa e a porta se abriu abruptamente. Uma figura irreconhecível entrou e o brilho de uma arma cintilou na luz opaca. Ninguém se mexa. Agora a verdade vai sair, disse a figura, a voz autoritária, e Clara sentiu o coração parar. O mundo ao redor dela havia se transformado em um pesadelo de revelações e perigos iminentes. No meio disso tudo, a única certeza era: o que estava prestes a acontecer iria mudar tudo. Clara não sabia em quem confiar e a verdade se tornava mais cobiçada do que nunca. O que viria a seguir? Ela estava pronta para descobrir. Clara estava paralisada, o coração acelerado, quando a figura maltrapilha entrou. Clara, você precisa me ouvir! Eles estão vindo atrás de você! A voz da mulher soava desesperada, uma mistura de pânico e urgência. Um arrepio percorreu a espinha de Clara. Quem era ela? Não havia tempo para perguntas. O clima na sala estava carregado de tensão. O olhar angustiado da mulher fazia Clara sentir que o mundo estava desmoronando ao seu redor. Quem está vindo? Clara questionou, dirigindo um olhar aflito a Lucas, que parecia tão aterrorizado quanto ela. Precisamos sair agora! Eles não são quem dizem ser. A mulher queimava de ansiedade. O policial hesitou, mas a determinação de Clara se acentuou. O que sabe sobre isso? Por favor, me diga. Ela se aproximou ainda mais, quase em desespero. Eles não são apenas policiais, Clara. Eles estão atrás de você por causa de algo muito maior do que pode imaginar. Você é a chave para um segredo terrível. Clara, não escute! O pai dela a cortou, os olhos fixos na mulher com raiva. Ela não quer seu bem. A sala estava em um frenesi. Clara se sentia presa entre as palavras explosivas da estranha e o olhar dominantemente autoritário do pai. Fuja, Clara! O único jeito de se salvar é sair daqui! A mulher implorava, enquanto fora da casa, barulhos de sirene se intensificavam. Eles estão chegando! Gritou alguém vindo do fundo. A pressão no peito de Clara aumentou. O quê? O que estava acontecendo? Enquanto tentava entender, um forte estrondo fez o teto tremer. A porta se abriu com um estrondo e uma figura imponente apareceu. Clara ficou paralisada. Suas pernas pareciam não responder. Era seu irmão, aquele que ela nunca soubera que tinha. A realidade parecia emaranhada como uma teia de aranha. Clara, você não pode acreditar neles! Ele gritou, ofegante, com um olhar que misturava desespero e raiva. Você precisa vir comigo! Clara sentiu o coração disparar. O irmão? Mas como? Ele era um estranho.
Uma presença inesperada e ainda mais confusa do que a situação já estava. Você? Quem você é? As palavras saíram trêmulas, sem conseguir processar a verdade que se apresentava como um soco no estômago. Eu sou Lucas. O verdadeiro Lucas. Ele apontou para o homem que se fazia passar por irmão de Clara. Esse é o impostor. Ele não pode ser confiável, Clara. Tudo o que você sabe sobre si mesma está prestes a desmoronar. Uma enxurrada de emoções passou por Clara. O olhar de todos estava fixo nela, como se esperassem que ela decidisse. O que você quer dizer com isso? A sua voz mal saiu, o medo misturado com uma confusão insuportável. Venha comigo. Precisamos sair antes que eles cheguem. O olhar de Lucas era intenso e, na mesma fração de segundos, o olhar do pai se transformou em pura fúria. Basta de mentiras! Clara, você precisa ouvir a verdade. E então, em um movimento rápido, a estranha segurou a mão de Clara, quase suplicando. Leve-a, por favor. O que você não sabe é que tudo aconteceu por causa dela. Um silêncio mortal se instaurou. O rosto de Clara começou a ficar pálido. O quê? A mulher se referia a ela mesma? O peso das palavras a atingiu como um tsunami. O que significava isso? Antes que pudesse refletir mais, o estrondo ainda mais forte reverberou pelas paredes. A porta da casa estremecia de novo. E então, em um ato inesperado, a mulher se lançou para frente, empurrando Clara enquanto um outro grupo de figuras encapuzadas invadiu o local. São eles! Barulhos ensurdecedores da luta começaram. Gritos e uma confusão generalizada. Clara tentou se manter em pé, mas o medo paralisante a fazia querer se esconder. Os olhos de Lucas se encontraram com os dela. E naquele instante, a verdade se despedaçou como vidro. Clara! Eles sabem que você é! As palavras de Lucas foram cortadas em um grito, quando ele foi agarrado por uma das sombras e puxado para fora. Clara, vá! A mulher gritou, e a pressão de sua presença fez com que Clara decidisse. Ela não poderia ficar lá. O que havia sido revelado nos últimos minutos fez seu mundo inteiro mudar. Com isso, o desespero tomou conta. Clara não sabia mais em quem confiar. Quem era seu irmão? Quem eram aquelas pessoas? E qual era a verdadeira história por trás de tudo? Com o coração batendo forte, ela deu um passo atrás. E quando estava prestes a correr, um grito me ecoou. Clara, não olhe para trás! Lembre-se da verdade! O tempo pareceu parar. Ela hesitou, a dúvida detonando seu próprio cerne. O que verdadeiramente estava em jogo? Qual era o papel dela nessa história maluca? E enquanto decidia naquele segundo, o futuro se tornava uma névoa nebulosa diante dela. Clara sentiu um frio na barriga. A confusão tomava conta dela, enquanto a mulher a puxava para fora. O que estava acontecendo? O que mais estava escondido? O estrondo da invasão fez o coração dela disparar. O caos tomou conta da sala, com gritos e sombras se movendo rapidamente. A figura, que parecia uma ameaça, estava chegando cada vez mais perto. Clara sabia que tinha que agir e rápido. Clara, venha! A mulher puxou-a para uma saída lateral, mas Clara hesitou. O olhar angustiado de Lucas a fazia sentir um misto de amor e medo. Nem confie nela! Ele gritou, sua voz ecoando no tumulto. É verdade, Clara. Eu sou seu irmão. Lucas, o verdadeiro Lucas, teve um momento de silêncio antes de a mulher, em um ato desesperado, se voltar para ele.
Você não pode me proteger se não souber a verdade. Clara olhou para eles, dividida entre a urgência e a confusão. O cérebro a girava em círculos. Então ela viu. Viu tudo em um flash. A carta amarelada, as fotografias. É sobre minha mãe. Não é? Você quer me ajudar a descobrir a verdade sobre ela? Exatamente. A sua mãe estava no meio de tudo isso. Mas antes que a mulher pudesse explicar, barulhos pesados se aproximaram. Os encapuzados estavam invadindo. Clara se sentiu tomada por um calor intenso. Os instintos de sobrevivência estavam sendo ativados. Vamos! Gritou. Ela se lançou para o lado, seguindo a mulher. A visão da casa começava a ficar embaraçada, enquanto a adrenalina a guiava. No fundo da mente, um pensamento a atormentava. Quem era ela realmente? Ao saírem, Clara viu a visão do mundo exterior. As luzes piscantes das viaturas misturadas com o sol poente, criando uma cena surreal e caótica. O tumulto estava apenas começando. Ouvia sirenes, gritos e pulseiras de pé nas mãos. Seu corpo estava em modo de fuga. Clara, você precisa saber a verdade. A mulher a puxou para mais longe. Eles estão aqui por causa de você, correndo perigo por causa do que você representa. As palavras da mulher soavam cada vez mais confusas. O que ela representava? Clara não tinha ideia do que dizer ou fazer. Apenas corria, um fluxo de ação sem parar para pensar. Uma parte dela queria parar e entender, mas a urgência a puxava. As verdades estavam todas entrelaçadas de forma complexa e profunda. Finalmente, chegaram a um lugar mais seguro. Uma espécie de galpão abandonado onde podiam se esconder. A mulher respirou pesado. A tensão ainda pairava no ar. Preciso te contar tudo. Ela começou, mas Clara a interrompeu. Antes de tudo, quem é você? O olhar da mulher é de dor, como se carregasse os fardos de um passado sombrio. Eu sou Lara, sua tia, irmã da sua mãe. Fui a única que sobrevivemos à família que sua mãe tentou proteger. Clara sentiu suas pernas fraquejarem. Tanta informação em um minuto. Como você? O que aconteceu? Enquanto Lara começava a contar a história que mudaria tudo, Clara sentiu que estava finalmente se aproximando da verdade sobre si mesma, sobre sua família. Mas o risco ainda era alto. Enquanto as nuvens se acumulavam na sua mente, ela percebeu que cada palavra era um passo em direção a um conflito que poderia destruir tudo. O futuro ainda era uma bruma, mas Clara estava determinada. Ela precisava descobrir quem ela era, o que realmente significava ser parte daquela família. Justo quando tudo parecia calmo, uma batida alta na porta soou. Clara gelou. O coração acelerado a puxava para o chão, como se o tempo tivesse parado novamente. Vão te encontrar! Lara sussurrou e se escondeu, enquanto Clara olhava com os olhos arregalados. Ela sabia que não poderia voltar atrás. O que aconteceria a seguir? Agora ela estava prestes a descobrir a verdade sobre sua família. Mas a verdade parecia mais perigosa do que esqueletos no armário. Os mistérios estavam prestes a ser revelados, e Clara estava na linha da frente. Se você conseguiu chegar até aqui e se emocionou com esta história, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas narrativas, cheias de surpresas. Esmague o botão de like agora. Isso é crucial para alimentar o algoritmo e manter nossa comunidade viva. E, por favor, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. O que você acha que vai acontecer com Clara?
Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere mais um segundo.